Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quinta, 30 de abril, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Uber lança reserva de hotéis dentro do aplicativo. Em mundo, Estados Unidos e Brasil anunciam suas decisões sobre as taxas de juros. Já no Brasil, o Senado rejeita indicação de Messias ao STF, a primeira rejeição desde 1894. E antes de começar nosso podcast, o patrocinador de hoje é para você que sabe que para viajar para fora precisa ter planejamento financeiro. Antes mesmo do embarque, já começam aquelas preocupações com câmbio, cartão internacional e o famoso acesso à sala VIP que todo mundo quer. O problema é que muita gente ainda resolve isso de forma picada, usa uma conta no Brasil, outra no exterior e um cartão separado só para viajar. E para solucionar isso, nasceu a conta global da Revolut. Ela centraliza pagamentos, transferências e gastos em um único app, com suporte a mais de 30 moedas e cartão internacional. No caso da Revolut, sua escolha ainda pode render um bônus por aqui. Os ouvintes do Daily Fin que abrirem até hoje a conta pelo nosso link e fizerem R$150 em compras no cartão de débito, ganham 3.000 pontos no programa de fidelidade Heavy Points, que podem ser trocados por milhas aéreas. E para quem ainda fica desconfiado com marca nova, a Revolut foi fundada em 2015 no Reino Unido e em pouco tempo já virou uma das maiores fintechs globais. Atualmente ela atende mais de 70 milhões de clientes em mais de 130 países. E para você abrir sua conta e ver na prática como a Revolut pode revolucionar sua vida financeira, o link está na descrição desse episódio. Boa, Branco. Agora voltando para nossa programação, bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a Uber agora quer ir além do transporte de passageiros e do delivery de comida para entrar em um novo modelo. A empresa anunciou ontem, dia 29, uma parceria com a Expedia para oferecer reservas de hotéis direto dentro do aplicativo. E por enquanto isso está disponível só para os usuários dos Estados Unidos, viu, Branco? Mas o novo serviço já começa grande. São mais de 700 mil estadias pelo mundo que o cliente consegue reservar sem sair do aplicativo. Indo além, o foco aqui não é só vender diária. A Uber quer usar essa novidade para turbinar o Uber One, que é o programa de assinatura deles. Para os assinantes, a empresa oferece 20% de desconto em mais de 10 mil hotéis e ainda 10% de cashback em créditos Uber a cada reserva. E olhando para o quadro geral, a plataforma não parou nos hotéis não. Ontem, junto disso, a Uber anunciou outros recursos para transformar o aplicativo num super app. Primeiro vem a reserva por voz, onde a pessoa vai poder pedir corridas por comando de voz, já falando detalhes como preço, número de malas e tipo de viagem. Segundo, tem também um modo viagem, para ver guias de cidade, pontos turísticos e até reservar restaurantes. E tem mais 2 funcionalidades que chamam a atenção. A primeira é o Eats para viagem, que deixa você pedir para o motorista levar um lanche ou uma bebida junto com a corrida. E a outra é o Compre para mim, em que você pode pedir para motoristas comprarem e entregarem itens de lojas específicas. No fim, essas novidades reforçam bem a estratégia atual da Uber. Virar um app all-in-one juntando transporte, entregas, viagens e agora hotéis, tudo no mesmo lugar, mantendo o usuário cada vez mais preso ali no seu ecossistema. E ainda tem uma ironia interessante antes de fechar aqui. Esse é quase o caminho inverso do Airbnb. Enquanto a Uber sai da mobilidade e vai para a hospedagem, o Airbnb adicionou recentemente corridas privadas dentro do próprio app. Pois é, no fim do dia a briga virou por tempo de tela e por quem concentra mais serviços no mesmo lugar. Mas com essa investida da Uber para virar um super app, a gente segue agora para o noticiário internacional. No bloco internacional de hoje, os juros estão em foco. Ontem, dia 29, os bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos anunciaram suas decisões de taxa. Isso mexe com o mercado, câmbio, inflação e com seu bolso também. Começando pelo Brasil, o Banco Central cortou a Selic de 14,75% para 14,50% ao ano. Essa foi a segunda queda seguida, sendo que a primeira tinha vindo na reunião de março, depois de quase 2 anos sem cortes. Mas mesmo com esse corte de ontem, o comunicado veio com um tom de cautela, né, Andrezinho? Porque as projeções
projeções de inflação subiram, a atividade continua resiliente e o mercado de trabalho ainda traz pressões. E teve um ponto importante: o Copom citou a incerteza do cenário externo e os efeitos do conflito no Oriente Médio na inflação. Para traduzir esse economês de um jeito mais simples, quando o juro sobe, pegar dinheiro emprestado fica mais caro, o consumo tende a cair e isso ajuda a segurar a inflação. Quando o juro cai, o crédito fica mais barato, o consumo aumenta e a economia ganha estímulo. E aí, mudando para a decisão lá de fora, nos Estados Unidos, mesmo com a pressão de Donald Trump por juros mais baixos, o Fed manteve a taxa inalterada na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano, que é o menor nível desde setembro de 2022. Essa foi a terceira manutenção consecutiva. E teve um detalhe relevante também na coletiva, Branco. Jerome Powell confirmou que essa foi a última reunião dele à frente do Banco Central americano. Ele ainda parabenizou o sucessor indicado por Trump, Kevin Warsh, que teve o nome aprovado ontem pela comissão do Senado. Além de juros, tem também mudança de comando no Fed entrando no radar. Mas com esse panorama de decisões e sinalizações lá fora, a gente fecha a sessão Mundo e já puxa para o noticiário aqui do Brasil. Começando o bloco de Brasil, nada feito para o governo. Ontem o Senado rejeitou por 42 votos a 34 a indicação de Jorge Messias ao STF. Ele é advogado-geral da União e tinha sido indicado pelo presidente Lula para ocupar a vaga de Luiz Roberto Barroso, que se aposentou no ano passado. E olha só isso aqui, Branco. Essa é a primeira vez que o Senado derruba uma indicação do presidente da República para o Supremo desde 1894. Naquele ano, ainda no governo Floriano Peixoto, o Senado rejeitou 5 indicações, que até então eram as únicas derrotas na história. E nos bastidores, Andrezinho, a queda do Messias foi atribuída a um patrocínio do próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que defendia a indicação do aliado dele, Rodrigo Pacheco. O Flávio Bolsonaro, que é senador e pré-candidato à presidência, também votou contra. Agora, olhando para o que vem pela frente, o Messias seria a terceira indicação de Lula só nesse mandato, depois de Cristiano Zanin e Flávio Dino. Com a rejeição, o presidente vai precisar enviar um novo nome para a vaga, e essa nova indicação também vai ter que passar pelo Senado, como determina a Constituição. E o dia foi cheio mesmo, viu? Antes da votação final no plenário, ontem Messias passou por uma sabatina de 8 horas e chegou a ser aprovado pela CCJ do Senado, que é a etapa que antecede a decisão dos senadores no plenário. E na sabatina, as perguntas foram de religião ao papel do STF. Nos destaques, ele disse ter identidade evangélica, mas reforçou que o Estado é laico. Ele ainda apareceu como pulseira com a frase "sempre foi Deus". Já no tema aborto, ele afirmou ser totalmente contra e disse que não faria ativismo sobre isso no Supremo. E sobre o 8 de janeiro, classificou os atos como um dos episódios mais tristes da história recente. E ao falar das medidas adotadas pela AGU, disse que agiu por obrigação. Ou seja, Branco, além da derrota em si, o episódio pode abrir mais uma frente de tensão entre executivo e legislativo. E em ano eleitoral, esse resultado também reforça a disputa entre governo e oposição. Mas com esse panorama de Brasília fechado, bora agora para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Daily Fin, a gente começa pelo exterior. Por lá, os investidores seguiram atentos à indefinição nas negociações entre Estados Unidos e Irã para encerrar a guerra. A falta de avanço nas conversas voltou a pressionar o petróleo. O barril do Brent subiu 6,08% e fechou cotado a $118. Esse movimento ganhou força depois de Trump voltar a ameaçar o Irã. Nas redes sociais, o republicano compartilhou uma montagem em que aparece segurando um fuzil com explosões ao fundo e com a frase "chega de bancar o bonzinho". Trump também escreveu: o Irã não consegue se organizar, eles não sabem como assinar um acordo que não seja nuclear, é melhor ficarem espertos logo. Em Nova York, o clima foi de cautela nessa quarta-feira. O S&P 500 caiu 0,04%, enquanto o Nasdaq avançou 0,04%. Entre as ações, destaque para a Intel, que subiu 12,06% e caminha para o melhor mês de sua história.
Para vocês terem uma noção, em abril os papéis da fabricante de semicondutores acumulam alta de 115%. Aqui no Brasil, o Ibovespa emplacou a sexta queda seguida. O principal índice da Bolsa Brasileira caiu 2,05%, aos 184.750 pontos. Entre os destaques por aqui, a Vale caiu 5,85%, mesmo após lucrar 1,89 bilhão de dólares no primeiro trimestre, uma alta anual de 36%. O problema é que os custos vieram acima do esperado e pesaram na leitura do balanço. E para fechar, o dólar subiu 0,40% e terminou o dia cravado nos R$ 5,00. E como sempre, para você que escutou até aqui, um aviso rápido antes da gente fechar. Por conta do feriado, amanhã, sexta-feira, não teremos episódio, mas a gente se vê já no sábado com mais notícias e informações de qualidade. Se você curtiu o conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa versão em áudio da nossa newsletter, ela chega todo dia às 6 horas da manhã no seu e-mail. Por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link e descrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só pra você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. A gente se vê no sábado, no próximo episódio. Valeu, pessoal!